centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Irmão Leonardo está fazendo a chamada nesse momento. Amém. Os irmãos podem se sentar. Primeiro todos com a paz do Senhor. Amém. A ausência do irmão Rodrigo hoje não está fazendo a chamada. Não sou muito acostumado com isso, mas vamos tentar. Irmão Álvaro. Presente. Primeira revista? É compartilhado aí com a mesa. Beatriz. E Beatriz? Marlene. Ivanil. Mateus. Rodrigo está hoje. Ele foi Não. dar aula no quarto da semana. Solange Camargo. Ah, foi pro Rio. Sônia. Presente. Primeira revista? Sim. Valdeni. Vanessa. Compartilhada. Anete. Presente. Elisiane. Presente. Primeira revista? Sim. Vamos estar lendo então o textual. Como de costume, vamos estar lendo primeiro. E logo após os irmãos me acompanham. Para quem está sem revista, é Êxodo capítulo 12, versículo 11. Todos acharam? Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 11. No 3, todos juntos. 1, 2, 3. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Amém. Irmã Vanessa, pergunte a voz em oração. Comigo, irmão Leonardo. Senhor,
2. O tema é o Cordeiro Pascual. Vou fazer a leitura do texto base, eu vou fazer a leitura do primeiro. E os irmãos sigam em diante nos ajudando. Quem não tem revista, fica no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai. Pode ler. Falai a todos da congregação de Israel, dizendo aos delas destes meses, ao Deus deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a causa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho no ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a textura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e a Páscoa do Senhor é a Páscoa do Senhor. Que naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Amém. Irmãos, o tema Cordeiro Pascual aqui nessa revista, ele é muito extenso. Tem como tu aplicar isso, ou melhor, tirar isso da Bíblia de tudo que é canto, porque é Jesus Cristo, né? E é muito vasto, mas na nossa lição aqui ele vai ser bem curto, e nós queremos nos deter apenas em algo mais explicativo, porque senão nós vamos acabar nos pegando das próximas lições, tá bom? Vamos para a introdução. Introdução. O assunto é vasto e extenso, e por essa razão vamos entrar de imediato a essa comparação pura e verdadeira, simbólica e literal do que aconteceu com o nosso Mestre. O sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus vale mais do que todos os holocaustos, ofertas e sacrifícios que toda a humanidade ofereceu para a nossa salvação. Eugia Girodo. Páscoa significa de modo sucinto passagem. Para os judeus significava passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho. Depois de 9 pragas, Deus anuncia para Moisés a 10ª e derradeira praga, que era a morte dos primogênitos egípcios, e Israel deveria seguir à risca os protocolos enviados por Deus. O autor ele vai nos introduzir a lição de uma forma bem apressada, para a gente não poder acabar entrando em outras lições dentro dessa revista, já que a lição é extremamente curta e bem vasta. Entretanto, é algo muito simples e literal, autoexplicativo, que ao decorrer de uma leitura bíblica diária,
será sempre possível ligar os pontos de que o Cordeiro Pascual é Jesus Cristo. Amém? Amém. O autor dessa lição ele vai colocar uma frase onde Jesus é o Cordeiro de Deus, ou seja, como vemos na Bíblia, desde os princípios, a humanidade, a partir de Adão, para poder ligar-se a Deus, faziam sacrifícios de uma vida por outra vida. Ou seja, em lugar de si mesmo, sacrificava-se um cordeiro puro, que no primeiro tópico nós vamos ver, um cordeiro puro de lã branca, não podia ter mancha, limpo, sem defeitos, sem qualquer deficiência física, ele tinha que ser perfeito. E o mais bonito de todo um rebanho, tá bom? Assim por diante, para que se encobrindo os pecados, não quer dizer que eles foram perdoados, podiam o povo de Deus viver novamente no meio do povo de Deus, como o povo de Deus. E isso eu falo diminuindo a escala de povos, nações de todo mundo para somente o povo de Israel, porque nesse tempo era feito isso para que aquele povo que foi instituído por Deus pudesse viver normalmente ali com Deus no meio, não com a presença dele em si, porque não tinha como, insuportável, mas tendo Deus como seu Senhor. E isso foi só uma recapitulação do que já foi visto anteriormente. Na primeira lição já foi falado um pouco disso. Como eu falei antes, não tem como fazer qualquer comparação sem entrar em uma lição da outra aqui. No que queremos nos deter aqui é a relação da Páscoa e Jesus, o Cordeiro Pascual. A origem da Páscoa foi dada na escravidão do povo de Deus no Egito e a passagem do Mar Vermelho, lá na escravidão. Tópico 1. A escolha do Cordeiro. O Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Aqui ele vai nos especificar todas as definições de um cordeiro perfeito para a propiciação ali, para ser feito como sacrifício. E aqui ele vai descrever Jesus como o cordeiro perfeito para a propiciação de todos os pecados, para sacrifício, para a remissão dos pecados da humanidade. Fica fácil comparar esse cordeiro com o nosso amado Jesus. O apóstolo Paulo descreve que Jesus não tinha pecado. Já o escritor de Hebreus escreve que, como nós, ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O mesmo escritor ainda fala dele como inculpável, puro, separado dos pecadores. O apóstolo Pedro também fala de Cristo como sendo sem mancha, sem defeito, aquele que não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Por fim, o apóstolo João também escreve que Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, perfeito e sem pecado. Verdadeiramente ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele cumprira todos os requisitos com excelência, sem queda, sem cair. Por isso ele era o único no universo inteiro que, sendo 100% Deus e 100% homem, que poderia fazer esse sacrifício, que escalonou da resumida nação de Israel para a salvação de um mundo inteiro, de todas as nações do mundo, de todos os povos do mundo. Claro que aquele que reconhecesse Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é o objetivo do Evangelho. Amém? Amém. Fazendo assim, Jesus, enxertando na nação de Israel, que era o povo de Deus, enxertando através do seu sacrifício como cordeiro, enxertando nós como um Salvador. Amém? Fazendo assim a consumação dos sacrifícios, consumação que é o fim, acabou. Ele pegou ali, ele determinou que ali é a era da graça, né? Ao qual nós vivemos, que é onde, para nos ligarmos a Deus, Deus Pai, temos que passar pelo único que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Não precisa mais de um cordeiro, um
fazer ali um cumprimento de pecados, para poder totalmente, de uma forma limitada, uma ligação com Deus. Jesus totalmente fez esse sacrifício de uma forma que fosse ilimitada. Claro que não podemos ver a aparência de Deus, porque o corpo físico não nos permite, porque aqui ainda é um mundo de pecados, vivemos ainda pecando, mas não vivemos no pecado, amém? Porque Jesus nos proporcionou através do seu sacrifício essa liberdade, esse privilégio. E Jesus, ele não foi um cordeiro comum, irmãos. Ele não valia um cordeiro. Um cordeiro não faria o que Jesus fez. 10 cordeiros sacrificados não fariam o que Jesus fez. 100 cordeiros, 1000 cordeiros, não ia fazer nem 1% do que Jesus fez, porque cordeiro, já falei antes, cordeiro na forma comum, ele era para encobrir pecados. O único que pode perdoar pecados, deixando de lado, esquecendo aquilo lá, é somente Deus. E como Jesus era 100% humano e 100% Deus, só Ele, no universo inteiro, poderia fazer esse sacrifício perdoando pecados, como o Cordeiro Pascual. Aleluia. Amém? Sendo assim, Jesus fez o papel de Cordeiro perfeito. E na Bíblia tu não vai encontrar nenhuma pessoa, nada que se compare ao sacrifício que Jesus fez. E, na verdade, na Bíblia, desde o princípio, tu vai encontrar referências de que haveria um cordeiro que faria essa propiciação, esse sacrifício de forma perfeita e de uma forma eficaz para que fosse perdoados os pecados. Agora eu vou deixar para o Mateus fazer a próxima parte. 1.1 O horário da sua morte. Nosso irmão Marcos, no capítulo 15, versículo 34 a 47, vai nos dizer sobre a crucificação, mais precisamente no final, quando Jesus estava no final de sua vida. Vai dizer assim como está em Mateus, na letra devocional, né? Mateus 27. Ele vai nos dizer aqui sobre a hora. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Nós sabemos que a hora nona, né, corresponde às 3 horas da tarde. Dependendo da época, lá no Israel, pode ser às 4 horas da tarde, dependendo da época do ano. Só que esse horário, ele não é um horário aleatório. Ele não é algo que simplesmente aconteceu. Esse é o mesmo horário que foi dito por Deus aonde devia ser morto, qual era a hora que devia ser morto o cordeiro, lá no Antigo Testamento. Essa lição, praticamente, ela vai ser toda em cima de Êxodo 12. Lá em Êxodo, no capítulo 12, verso 6, o imolará no crepúsculo da tarde. Jesus morreu no mesmo horário onde o cordeiro era morto no sacrifício, na expiação dos nossos pecados. Sangue nas ombreiras e na vaga da porta. O sangue derramado nas ombreiras da porta era sinal para que o Senhor e passaria pela terra do Egito durante a noite e identificasse quem estava guardado do sangue do cordeiro. Da mesma forma, irmãos, o sangue de Jesus, ele nos protege. Não nos protege somente por uma noite da ira e da justiça de Deus, mas agora ele nos protege, todos nós, para sempre, até o momento que Jesus irá voltar no céu. Irmão Mateus, posso colaborar? Pode. Como exemplo, às vezes a gente tem essa experiência, com certeza os irmãos também já tiveram, de às vezes estar tendo um pesadelo, está tendo até uma opressão maligna e tu clama o nome de Jesus, o sangue de Jesus,
e automaticamente isso é dissipado. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência também ou não. Então, é a eficácia do sangue de Jesus, né? Não, é inquestionável, não tem. Mais alguém que gostaria de colaborar? Vamos continuar então. O sangue de Jesus, o sangue deste cordeiro, ele livra o homem do mal. Não somente, como já tinha dito antes, o irmão Leonardo já disse na parte 1, não livra somente por uma noite, mas ele livra do mal, livra do inferno. O sangue de Jesus derramado, o sangue precioso de Cristo, ele não foi algo que alguém precisa fazer de novo. Como o irmão Leonardo também já disse, o sangue do cordeiro, porque tinha que sacrificar mais de um cordeiro, né? Porque era um animal, não tinha pecados, mas como um animal ele vai cobrir, vai apagar o pecado do ser humano? Não tinha como. Era como se ele cobrisse por um tempo, mas o homem voltava a pecar. Mas Jesus, como homem, morrendo, ele apagou nosso histórico de pecados, mas falando uma linguagem mais moderna. E isso também se cumpre quando João Batista estava batizando, ele vendo Jesus lá de longe, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente podia falar mais sobre o sangue de Jesus, né? Mas isso é algo que vai ser mais da próxima lição. Algo também que está nas Escrituras, que é algo que não se fazia no caso com os cordeiros, era não quebrar os ossos deles. Nele quebrareis osso nenhum. Êxodo 12, 46. O apóstolo João nos relata no capítulo 19 que, por ser uma sexta-feira, os judeus eles não queriam que os crucificados ficassem ali, porque domingo seria a Páscoa e sábado era o dia que eles estavam se preparando para a Páscoa. Então o que os romanos fizeram? E eles tinham o costume de fazer? Eles tinham o costume, quando demorava demais as pessoas para morrer, eles quebravam as pernas, porque assim o peso do corpo, aquela pessoa não ia ter mais dificuldade de sustentar, e pela dor ela iria morrer mais rápido. Então, quando chegaram, depois que eles quebraram as pernas, né, dos dois ladrões, eles foram ver Jesus. Só que quando eles viram, Jesus já estava aparentemente morto. Não tinha por que quebrar as pernas dele. Isso também pode parecer algo assim, posso passar batido às vezes, mas como eu acabei de dizer, em Êxodo, lá no Antigo Testamento, lá na época de Moisés ainda, e eu já tinha dito: não lhe quebrareis osso nenhum. Jesus não teve nenhum osso quebrado, ele teve o sangue derramado, igual um cordeiro. Ele morreu na hora exata que um cordeiro também é. Jesus cumpriu todos os requisitos para ser o cordeiro santo e perfeito, sem pecado, sem mancha, ser o cordeiro saudável. Aleluia. Vamos fazer uma recapitulação para nós concluirmos. Então, Jesus, ele veio fazer o papel de um cordeiro perfeito, puro, sem pecado, sem mácula, que cumpriu todas as leis de Moisés, todas as leis judaicas, que são mais de 300 leis, para assim ser perfeitamente capacitado, exclusivo, a única pessoa que poderia fazer esse sacrifício. Porque, como eu falei antes, e foi falado na lição anterior, para poder que o ser humano, a partir de Adão, depois da primeira queda, foi enxertado no pecado. Ele pecou, e aquilo ali não podia ficar barato, né? Deus não podia simplesmente perdoar aquilo. Tinha que ter alguma coisa, porque o salário do pecado é a morte. Então, foi falado, uma vida
por uma vida, vida por outra vida. Não poderia um ser humano com pecados pedir para outro ser humano que tinha pecados morrer para ele não ter pecados. Não tinha como. E o animal também não poderia fazer o papel de um ser humano, morrendo como um ser humano, porque quem pecou foi o ser humano. Então, somente a pessoa que cumprisse todos os requisitos instituídos por Deus para fazer esse sacrifício, todos os requisitos, todas as leis de Moisés, os 10 mandamentos, as leis judaicas, que era um tabu muito rigoroso, né? Somente a pessoa que fosse 100% perfeita, que é impossível um ser humano ser, somente Jesus poderia fazer esse sacrifício. Então, Jesus, conforme a lição aqui foi se dando sequência, ele cumpriu todos os requisitos, e os apóstolos eles vão descrever Jesus como a pessoa perfeita, sem pecado, sem mácula, sem engano, que não caiu em tentação, que resistiu até o fim. O horário da morte, a mesma horário que um cordeiro seria morto. Todo o ritual foi feito como foi feito no sacrifício de Jesus. Pode falar, então. E ali, tudo, que nem está falando, que tudo se encaixou para que acontecesse, que se cumprisse as profecias, né, desde o início. E ali, quando ele fala ali, ele sabactane, né, porque Deus meu, porque me desamparaste. Aí as pessoas vão dizer, mas como assim, né, Jesus quis se entregar e estava ali, tipo, querendo recuar, né, mas eu creio que essa palavra ali seja para demonstrar o quão nesse momento ele estava mostrando o ser humano também, né, porque embora como 100% Deus, 100% homem, né, se ele só se entregasse ali, né, e aceitasse, não, ele teve as aflições, né, de qualquer pessoa que tem antes da morte, do desconhecido, né, das dores que ele ia passar, né, estava passando, enfim, e então para demonstrar, né, essa parte do humano ali que ele estava realmente fragilizado, né, nesse momento, apesar de estar ali por livre espontânea vontade, é o que ele estava assim, demonstrando um pouco do que ele estava sentindo, né. Até isso, tudo para que se cumprisse realmente a palavra. Né? Exatamente, como ser humano tem as fortes emoções, né? Fortes os sentimentos, a dor também, muito, muito pesada, ainda mais a crucificação de Jesus, que é uma coisa totalmente excruciante, matar mesmo. Então, exatamente como ele falou. Para nós concluirmos, tenho que deixar 2 versículos aqui para a conclusão. João 3,16, versículo chave da Bíblia. Vamos fazer a leitura dele? Sei que não conhece, mas vamos fazer a leitura dele. João 3,16. Assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glórias a Deus. Mateus. E também, diferentemente do cordeiro animal, né? O cordeiro era morto, né? Só que ele não voltava. Mas Jesus, morrendo como cordeiro, nós talvez às vezes esquecemos essa parte, né? Ele cumpriu todos os requisitos, ele morreu como cordeiro, tudo certo, tudo perfeito, como nenhum outro poderia fazer. Mas a parte mais importante é que ele ressuscitou. Amém. Diferente do cordeiro, que não voltava mais, que era algo ineficaz, momentâneo, Jesus, como um cordeiro a certo ponto, ele morreu.
Mas o cordeiro ele não voltava mais. Jesus voltou dos mortos. Além de apagar nossos pecados, a ressurreição dele é a base da nossa fé. Glórias a Deus. É o que nos dá a esperança de acreditarmos que tudo isso é verdade. E que um dia ele irá nos voltar para nos levar junto com ele. Aleluia. Só fazer a leitura da conclusão. Conclusão. É um tema muito vasto e certamente nos deteríamos muito mais aqui para falarmos a respeito deste assunto tão precioso. No entanto, nosso Cordeiro Pascal ressuscitou e vivo está para nos dar salvação. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero perguntar se alguém tem mais alguma contribuição, alguma fala, sugestão. Posso passar aí? Mas, Tá bom. Paz do Senhor, irmão. Ah, Dá uns jovens aqui. Foi muito bem. O terceiro integrante ficou doente, obrigou ele a estudar de imediato toda a lição. Gênesis capítulo de número 3. Tem um tempinho ainda. Gênesis capítulo 3, versículo 21, a Bíblia vai falar do primeiro sacrifício que teve, né? Foi depois do pecado de Adão e Eva, que eles se vestiram com folhas, com vinho, por causa do pecado. Então, o primeiro sacrifício ele foi feito por Deus, simbolizando um outro sacrifício maior que seria feito lá. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então esse é o primeiro sacrifício. Algo que a gente comenta pouco, capítulo 4 de Gênesis também, a Bíblia vai dizer que Caim e Abel trouxeram sacrifícios. E Abel era pastor, e ele ofereceu das primícias. Logo, Abel ofereceu um cordeiro a Deus, o primeiro sacrifício de cordeiro, já simbolizando, prefigurando uma coisa que iria acontecer lá na frente. Nós estamos falando de tipo, antitipo. Tipo é algo simbólico ou simbológico que acontecia no Antigo Testamento, que representaria uma coisa que aconteceria no futuro. Então o tipo e o antitipo. O antitipo no Novo Testamento é Jesus cumprindo o tipo ou as coisas simbólicas do Antigo Testamento. Capítulo é onde Gênesis, aonde Deus vai pedir a Abraão, seu filho Isaque, capítulo de número 22. Os dois foram caminhando junto com os moços em direção ao Monte Moriá, 3 dias caminhando. Capítulo 22, versículo 7. E quando eles avistam o monte, Abraão já pede para toda a comitiva parar, e vai ele e o menino, e numa palavra profética já a respeito do que o Mateus falou, que Jesus ressuscitaria ao 3º dia. Ele foi morto, mas depois está vivo. Abraão já profetizando isso, ele diz assim: eu e o menino vamos ali sacrificar e voltaremos. Abraão sabia pela fé que Isaque iria voltar, mesmo sabendo que ele iria sacrificar, mas ele sabia que Deus era poderoso para fazer um grande milagre e devolver a vida ao seu filho. Ele disse: eu e o menino vamos ali sacrificar e voltaremos. Glória a Deus. Mas Isaque não tinha essa revelação. Então no versículo 7 do capítulo 22 ele vai dizer: quando Isaque disse a Abraão, seu pai, disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos. Glória a Jesus. Nós vamos ali, vamos voltar, e quando vem a pergunta: cadê o cordeiro? O
o cordeiro vai vir, Deus proverá. E o Monte Moriá ficou então conhecido como o Monte Deus proverá. Aí nós vamos para a profecia de Isaías, no capítulo 53. Você vê como a Bíblia vai navegando no assunto. Como os meninos disseram, a lição ela é colocada de uma maneira curta, para que a gente não entre em outros temas, né? E não acabe antecipando assuntos de outras aulas. Mas Isaías capítulo 53, que é uma das passagens mais famosas, conhecidas da Bíblia, é uma palavra profética também. Ele vai dizer assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um foi levado ao matador. Então Isaías está profetizando como um cordeiro. Um sacrifício de um cordeiro iria acontecer. Abel foi usado, Abraão foi usado, Isaías foi usado, Evangelho de João, como Mateus já citou aqui no capítulo 1, João Batista estava interagindo com os sacerdotes, levitas, enfim, todo mundo questionando, perguntando quem ele era. Ele disse que ele não era o Cristo, perguntou se ele era profeta, se era alguma coisa. Eles vão dizer que não, eles vão dizer: eu sou a voz que clama no deserto, nada mais que isso. E depois de terminar esse diálogo, na sequência, no versículo 29, ele vai dizer assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então tudo isso, ele vem se cumprindo. João Batista tem esta visão, tem esta revelação, interpretação da palavra profética do Antigo Testamento. Ele vai apontar para o antitipo, que é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 6. João tem uma visão gloriosa do céu. Ele vai dizer no capítulo 5, no versículo 6: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Então, aleluia, glória a Deus. As revelações que tiveram Isaías, Abraão, Abel e todos os demais, João Batista teve a oportunidade de ver em loco, ver Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus. Mas agora o apóstolo João já não vê mais o Cordeiro caminhando na face da terra como viu João Batista. Ele vê o Cordeiro no céu, ainda sendo visto como um Cordeiro. Não está dizendo que ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Não. Deus fez questão de trazer essa revelação e mostra para João, lá na ilha de Patmos. Quando ele olha o céu aberto, ele vai enxergar o sacrifício pelos nossos pecados. Que coisa tremenda é isso, irmão. E aí eles se prostraram e adoraram. E aí vai dizer assim no versículo 12: digno é o que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, né? Vamos mais aqui, mais um pouquinho. Glória a Deus. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo de número 7 e 8, só para complemento 7. Apocalipse capítulo 13, versículo 7.
Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre toda a tribo, toda a língua e nação, falando da besta, da autoridade da besta, enfim, toda a língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não forem escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que isso está dizendo? Que antes de fundar o mundo, ele já era um Cordeiro e ele já tinha sido proclamado a morte dele, pelos meus e pelos teus pecados. Não foi uma coisa por Deus projetada depois do pecado. Deus teve que improvisar o seu projeto. Antes da fundação do mundo, o projeto já estava preparado. Já estava tudo organizado. Já estava tudo preparado. O Cordeiro estava lá, só esperando o momento de ele entrar na história e cumprir com a vontade, com a missão que Deus tinha para a vida dele. Coisa tremenda isso, né? E vamos mais em frente, aí quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 19, vai chamar a igreja, se quiser ler, enfim, capítulo 19, versículo 9, então veio os 7 anjos que têm as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, lá nas mansões celestiais. O Cordeiro está lá esperando a sua. Aleluia. Antes da fundação do mundo, Jesus já sabia que ele era o Cordeiro, que ele ia morrer por ti, por mim. Todo mundo veio profetizando, irmão Sônia, mostrando o tipo, e Jesus só estava esperando o momento certo de cumprir com todas as coisas. Evangelho de João, já vamos terminar. Se deixar, eu vou ficar lendo a Bíblia hoje toda. Olha que interessante, é extraordinário. Jesus é maravilhoso. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. João, capítulo 19, e versículo 28, fala da morte de Jesus. Olha a preocupação de Jesus até na cruz do Calvário. Na empresa onde eu trabalho lá, a gente tem a questão de quando a gente vai fazer um projeto, as coisas de balanço que a gente está passando agora, a gente tem que fazer um checklist, que é pegar todos os tópicos, todos os pontos que precisam ser organizados, preparados e reunir-se constantemente e colocar em pauta. Pessoas, já foi programado pessoas? Sim. Refeitório? Ok. Táxi? Ok. Transporte? Ok. Empresa terceirizada? Ok. Então todos os recursos, tudo que está programado para acontecer vai ser passado por um checklist antes, para que na hora não aconteça nada de errado. E olha o que o texto diz aqui no versículo 28 do capítulo 19 de João. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede era a última coisa que iria se cumprir antes da sua morte, que ele rendeu o seu Espírito. Mas veja que ele está dizendo: tendo visto Jesus que já estava tudo consumado, ou seja, estava tudo pronto, tudo cumprido, tudo organizado, irmãos, tudo preparado, o Cordeiro já está ali, está na hora de morrer, está tudo certinho, abandonado. Jesus faz um checklist: profecia, revelação de Abel, ok. Revelação de Abraão, ok. Revelação de Isaías, ok. Revelação dos profetas, ok. Cumprimento das Escrituras, ok. Então, para que se cumprisse a última etapa do processo antes da morte do Cordeiro, ele diz: sim. Glória a Deus. Já que a Madalena disse que eu posso ir mais longe, então vamos mais longe. Vai ser uma vigília, então. Vai ser uma vigília. Amém. Esse é o último. Só para a gente finalizar aqui, irmãos, ver que é muito lindo esse tema de Jesus como Cordeiro e a gente conseguir glória a Deus. Pedro capítulo 1. Ora, se invocais, versículo 17 em diante, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas
julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meninos, pela aula de vocês, pelo esforço de vocês. E quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Então tem um hino que a gente canta, eu já falei ali, né? Que é muito bonito o hino, né? Eu nunca saberei o preço. Está aqui o preço. Então, a gente sabe o preço. A gente não sente o preço, né? O sacrifício, as dores que Jesus passou, mas o preço a gente sabe.